Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Amados, que diferença faz sermos capazes de falar. É maravilhoso quando um pai vê seu filhinho dar ou pronunciar as primeiras palavras inteligíveis. Via de regra é papai, mamãe, e já começa com papá, mamã, né? Água, apo, e daqui a pouco está falando direitinho, água. Que coisa boa, extraordinária. A palavra é um dom extraordinário que Deus nos deu. Aquele que é capaz de falar, de verbalizar seus pensamentos, suas intenções, seus desejos, suas aspirações, expressar a sua vontade através da palavra, isto é um dom inestimável que Deus nos deu. Quantos podem aqui falar e podem usar a fala e podem dizer glória a Deus? Isso é sem preço. Isto é extraordinário. Perceba que quando Deus criou o homem, não há nenhuma possibilidade de pensar no primeiro ser humano que Deus criou sem que ele tivesse aparelho fonador, sem que ele pudesse proferir palavras, sem que ele pudesse falar. A palavra de Deus faz-nos entender que quando Deus criou Adão, o primeiro ser humano, não havendo outro ser humano na face da terra, Deus criou este ser humano único, com capacidade de falar. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, nos diz que a razão para a qual Deus criou o ser humano é para que este ser humano tivesse um relacionamento com Ele, Deus, que lhe desse prazer ao coração. Não há como ter relacionamento sem comunicação. A comunicação é fundamental e ela passa pela capacidade de se falar. Até o mudo, ele fala, ainda que não usando a voz, porque ele não a tem. Ele está desprovido da capacidade de falar, proferindo palavras pelo seu aparelho fonético, mas ele o faz através da linguagem de sinais. Mas quando Deus criou o ser humano, não criou um ser humano mudo, não criou um ser humano sem aparelho fonador, sem capacidade de falar. E com quem é que este ser humano ia falar? Deus faz registrado na Bíblia, na palavra de Deus, 4 personalidades. Primeira, ou 4 personagens. Primeiro, Deus que criou o homem. Segundo, o homem que Deus criou, e criou com a capacidade de falar. E com quem é que esse ser humano falava? Com Deus. Mas Deus não é ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele não tem capacidade, e diz-nos a palavra de Deus que Ele tem, de saber o que pensamos ainda antes de falarmos o que estamos pensando. Então, por que Deus cria um ser humano com a capacidade de falar, se não havia outro ser humano na face da terra? Por que Deus não criou Adão com uma capacidade de conversar com Deus por, como é que fala? Telepatia. A razão é muito simples. Aqui diz nos Efésios capítulo 1 que Deus tudo fez para louvor da sua
glória. Louvor da glória de Deus é expressão de exaltação por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus criou, por quem Deus é, pelos atributos de Deus. E Deus fez o homem com a capacidade de falar, porque quando o homem se comunicava com Deus, o mundo espiritual, os anjos, os seres espirituais, não tem o poder de Deus para saber o que o ser humano pensa. Então, quando Adão se comunicava pela fala, pela palavra com Deus, o mundo espiritual presenciava isso, e quando o homem se relacionava com Deus, o mundo espiritual ouvia, e quando o homem exaltava a Deus, o mundo espiritual ouvia. Esta era a adoração. O terceiro personagem é o diabo, e o quarto é o segundo ser humano que Deus criou. A palavra de Deus diz que quando Deus cria a mulher, coloca a mulher para o homem, Deus diz: vou fazer-lhe uma adjutora, uma co-igual a ele, para que esteja ao seu lado, para que se relacione com ele. Deus faz a mulher com a capacidade de falar, e cá para nós, botou muito mais capacidade de falar nela, né, irmão? E isso não é ruim não, irmão. Alguém achou isso ruim? Se você achou ruim, mano, fique em casa sozinho. 3 dias depois, você está chegando em casa, antes de trancar a porta, você está indo na televisão ou no rádio ligando, só para ter voz dentro de casa. É melhor até a mulher falando: Deus fez para ser assim, porque é bom. O quarto personagem é o diabo. A palavra de Deus não diz que o diabo apareceu no Éden por causa da mulher, porque quando Deus criou tudo, já tinha criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou lá no meio do jardim e disse para o homem: nunca toque no fruto daquela árvore. O dia que você tocar naquele fruto, você vai morrer. Por certo, Satanás já estivera ali muitas vezes tentando puxar assunto com o homem, só que o homem não embarcou, a mulher embarcou. Cutuca quem está do teu lado e diz: falar é bom, mas tem hora certa para falar também. A mulher foi falar com a pessoa errada, a mulher foi dar trela para quem não devia e acabou enganada. Recentemente você ouviu uma pregação aqui na quarta-feira da semana passada, falando de que as más conversações corrompem os bons costumes. Ouvir o que não deve, se submeter a ficar sendo influenciado por quem fala com a intenção de corromper e de seduzir, pode provocar queda. Foi isso que aconteceu. Alguém diz assim, em algumas situações: é melhor ouvir isso do que ser surdo. E é verdade. Mas às vezes é melhor se calar do que falar. E às vezes é necessário falar, porque se não falar, amados, as vidas de muitas pessoas, assim como do homem lá no começo, estão presas por causa de palavras. Esse dom, essa bênção, essa riqueza, essa preciosidade que Deus capacitou, dotou o ser humano, pode também ser transformada em algo que amaldiçoa, que destrói, que desgraça. E tem muitas vidas, muitas pessoas que estão presas por causa de palavras empenhadas no mundo espiritual. Se Deus fez o homem com a capacidade de falar, e isto era bom e trazia comunhão do homem com Deus e traz comunhão do homem com o homem, aquilo que se fala e o uso dessa capacidade
pode também trazer muita coisa ruim. Veja a importância e a diferença que faz a palavra. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Deus criou o mundo com o poder da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E aconteceu. A palavra de Deus proferida produziu uma realidade nova que não existia. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, era o caos, e Deus coloca ordem no caos, no poder da sua palavra. Deus disse ainda a respeito da palavra, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come seu fruto. Se você usar bem a palavra, você vai colher um fruto bom. Se você usar mal a palavra, você vai colher um fruto mau. Se você usar bem a palavra, você vai produzir um fruto bom. Se você usar mal a palavra, você vai produzir um fruto mau. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, com a intenção de falar o mal. Sabe aquele palavrão que você fala com vontade de falar? É isso aí. Sabe aquela palavra maldita que você profere, querendo proferir? Sabe você quem diz que se você não falar, você explode? É isso que Deus está dizendo. A vida e a morte estão no poder da palavra. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, deve tomar cuidado com as palavras que saem da sua boca. Não pode sair por aí falando de qualquer coisa, de qualquer jeito. Daí, amados, o cuidado que nós, os crentes, os filhos de Deus, devemos ter, de não termos o linguajar do mundo, porque o linguajar do mundo não tem compromisso ético, não tem compromisso moral, não tem compromisso espiritual, não tem conhecimento da verdade, está escravizado na influência daquele que está dominando sobre o mundo perdido. E se nós falarmos como eles, se nós tivermos os jargões deles, se nós tivermos as palavras deles, vamos comer do mesmo fruto que eles. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, aquilo que liberta a pessoa da morte eterna. Sabe o que liberta a pessoa da morte eterna? A palavra. Diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que salva a pessoa é o poder da palavra. Ela confessa Jesus, ela recebe Jesus, ela confessa: não há outro Salvador, só Jesus salva, e eu recebo Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. O poder da palavra liberta a pessoa da morte eterna. Tem muita gente que vem e num domingo como o de domingo passado, numa mensagem como a de domingo passado, quando Deus dá a oportunidade da pessoa receber a salvação, quando Deus dá a oportunidade da pessoa ser liberta da influência maligna, diabólica, satânica, demoníaca que está sobre ela, e ela não abre a boca, e ela não fala, ela não diz eu quero, ela é mantida presa, escravizada, e vai continuar a viver a mesma coisa. Pode continuar vindo à igreja, participando de todos os cultos, entregando dízimo, dando oferta, a vida não vai mudar, porque não tem palavra.
Atitude sem palavra, irmão, é hipocrisia. Eu posso estar fazendo, mas se eu não tenho uma palavra que é coerente, é hipocrisia. Se eu tenho uma palavra diferente da atitude, também é hipocrisia. Palavra. A Bíblia diz que os pecados são perdoados por causa da palavra. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para ter os pecados perdoados e ser purificado de toda injustiça, é preciso haver o quê? Palavra. A confissão que é feita quando aqui é ensinado, não fica calado no teu banco. O diabo não sabe o que você pensa. Se você está falando com Deus em pensamento, por que não abre a boca e glorifica Ele para que o mundo espiritual o veja? Lembre-se, quando Deus criou o homem era um só e fez ele com a capacidade de falar. E você fica mudo no banco e preso por esse espírito desgraçado, demoníaco, esse demônio chamado espírito de religiosidade, que diz: para que eu preciso disso? Preciso disso. Eu posso falar aqui e Deus vai ouvir, mas Deus quer ouvir, e quer ouvir você falando para o diabo ficar com vergonha. É preciso ter a palavra. Os demônios não suportam a palavra que honra a Deus. Eles não suportam a palavra que confessa o pecado arrependido sinceramente. Eles não suportam a palavra que exalta, enaltece e glorifica o Senhor. Eles não suportam. Por isso, você tem que ficar calado, você tem que ficar mudo, você tem que ficar preso, quando você deveria estar usando a palavra. A Bíblia diz que nós somos acusados por causa das nossas palavras e por causa de não as usarmos. A palavra de Deus diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Se você sabe que deve falar e você não fala, você está cometendo pecado. A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento: ou você é um atalaia. Se você está vendo o perdido, ele está indo para o inferno, ele vai morrer, ele vai para o inferno. Ele está sentado do teu lado naquele banco do ônibus, do trem, do metrô. Ele não tem Jesus, ele está indo para o inferno, e você não abre a tua boca, e você não fala do Evangelho, você não dá para ele a mensagem da salvação, você não descortina na mente dele a respeito do plano de salvação, que em Cristo Jesus veio para que ele seja livre, para que ele morra e vai viver eternidade com Deus. Isso será cobrado de você. Somos acusados por causa das nossas palavras. Diz a palavra de Deus em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, o Senhor Jesus diz: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Sabe por quê? Porque Jesus disse também: a boca fala do que o coração está cheio. Somos condenados por causa da palavra. Um réu chega diante de um juiz secular, e o juiz pergunta para ele: como é que você se declara? Se ele se declara inocente, e no decorrer do processo fica provado que ele é culpado, ele receberá a pena máxima. Mas se ele de cara ele já diz: sou culpado, ele vai ser julgado da mesma maneira, mas receberá uma pena mais branda, porque reconheceu e confessou o seu pecado.
somos acusados por causa das nossas palavras. Amados, a Bíblia diz que a libertação se dá no poder da palavra. Diz Provérbios 28:13: o que encobre, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você está em pecado e você não abre a boca para falar? O mundo espiritual inteiro viu e ouviu coisas erradas que você fez, e você chega num culto, você recebe a palavra de Deus, ou você está sendo confrontado por um homem ou uma mulher de Deus, e você fica constrangido, envergonhado, aceitando esse demônio desgraçado, esse espírito de religiosidade, esse espírito de covardia, que fica dizendo para você o quê? Você vai se expor, o quê? O pastor está lá pregando e falando: você que adultera, você que está nisso, você que está naquilo. Você vai levantar e vai lá na frente, vão dizer o que de você? E o mundo espiritual disse o que? E vai dizer o que? Porque você não levanta e não vai. A palavra de Deus diz: aquele que esconde as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Por quê? Porque não está honrando a Deus. É preciso abrir a boca, é preciso usar a palavra. Amados, a libertação se dá no poder da palavra, e a Bíblia diz que a autoridade, lembra de domingo passado? A autoridade é exercida no poder da palavra. Mateus 21:21, o Senhor Jesus diz: porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. A palavra tem poder para operar milagre. A palavra tem poder para operar sinais. A palavra tem poder para operar maravilhas, se essas palavras procedem de um coração que crê verdadeiramente. Pois disse o Senhor: se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus Cristo Senhor, serás salvo. Também ela diz que com a palavra, se você não duvidar e tiver fé, você vai dizer para esse demônio desgraçado: sai, e ele vai ter que ir embora. Larga, e ele vai ter que largar. Seja quebrada a maldição, e será. E Deus vai operar, porque Deus vai ser honrado na tua boca, pelo teu coração, que é a verdade. Porque ouça, o diabo pode não saber o que você pensa, mas ele com certeza te acompanha, e ele sabe se é a verdade. Por isso, use o poder que Deus te deu. Tem alguém aqui que tem poder para a palavra? Diz glória a Deus. Aprenda isto e use, porque Deus já te deu a arma que você precisa, é a palavra. Fecha os seus olhos, esquece quem está do teu lado, se desliga de tudo aqui, se desliga de quem está do seu lado, começa agora a abrir a tua boca, e aquilo que é da verdade, talvez seja a necessidade de confessar pecado, confessa, para que você não pague o preço da omissão, por não usar as palavras para confessar o pecado, porque o Senhor diz que não haverá perdão se não houver confissão. Mas se houver confissão, a palavra te liberta, a palavra do Senhor que já foi dada em resposta à palavra que você vai proferir agora. Agora é hora de você pegar e se lembrar de que durante o dia inteiro você não abriu a sua boca para dizer: Senhor, muito obrigado, meu Pai. Senhor, olha, obrigado por isso, pelas razões você tem que encontrar. Não é possível que na tua boca haja apenas palavra de filho pidão. Não é possível que na tua boca haja apenas palavra de filho nhenhenhen. É preciso palavras de honra, de exaltação e de louvor ao Senhor.
Pois o Senhor disse: honrarei aquele que me honrar, mas aquele que não me honrar será desmerecido, não poderá receber mérito, não poderá receber a bênção de Deus. Abra a tua boca, não esconda-se, mas se exponha para que o mundo espiritual te ouça, porque maior é o Senhor que está contigo. Se você quer ajoelha, ajoelha. Se você quer deitar, deita no chão. Se você quer ficar em pé, fica. Se você quer, fica, mas se expressa para o Senhor. Deixa o mundo espiritual ouvir a tua palavra, a palavra da verdade do teu ser interior, a palavra que faz diferença no mundo espiritual, não a palavra de uma frase de efeito, não a palavra de uma frase feita que você se acostumou a ter na sua boca, não uma letra de uma música que está na sua mente, mas aquilo que é a verdade, a confissão do pecado, o reconhecimento de quem Deus é, a autoridade, se você tem Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, a confissão de falha, a necessidade de que você assuma a aliança. Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja, e você faz parte dela. Você é alguém que visita, porque não vive o Salmo 91, que é para aquele que habita. Aquele que habita está com Cristo, não tem medo, não tem receio, não tem receio de fazer aliança com Deus, não tem receio de fazer aliança com a igreja do Senhor Jesus, não tem receio, não olha para os maus exemplos, não olha para as palavras inadequadas na boca daqueles que se dizendo crentes e até sendo, são mau exemplo. Cada um vai dar conta de si, mas abra a tua boca e seja você aquele que usa da faculdade que Deus te deu, do poder que Deus te deu, da capacitação maravilhosa que Ele te deu. Use a palavra, exalta ao Senhor, honra ao Senhor, adora ao Senhor, celebra ao Senhor, confesse ao Senhor, peça perdão ao Senhor, abençoe aqueles que te maldizem, rejeite as palavras de mágoa, de rancor, de ira que vieram à tua boca, quem sabe foram proferidas no dia de hoje. Diga para Deus: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu rejeito, Senhor, eu revogo cada palavra maldita que eu proferi, Senhor, eu me lembro e agora eu vou me lembrar para que o diabo ouça. Ele me ouviu proferir essas palavras que foram inadequadas, ele me ouviu proferir essas palavras que desonraram o Senhor, mas agora eu vou proferir as palavras contrárias, eu vou revogar cada uma delas. Senhor, me perdoa porque eu falei isso. Senhor, me perdoa porque eu dei vazão a este sentimento construído em mim por causa do pensamento que eu não rejeitei na hora. Eu não abri a minha boca quando aquele pensamento veio, e era um pensamento do diabo para eu comprar como meu, para construir dentro de mim um sentimento que me levasse a agir de modo a desonrar o Senhor com a minha palavra. Mas eu quero, Senhor, ter uma boca santa. Senhor, eu rejeito a maldição. Eu quero sair daqui, eu vou a partir de agora, Senhor, vigiar as minhas palavras. Eu vou vigiar porque a tua palavra diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Senhor, eu vou começar a ter mais cuidado com aquilo que eu vejo. Eu vou ter mais cuidado com aquilo que surge na minha mente como um pensamento, porque eu já aprendi na tua palavra que todo pensamento negativo não é meu nem teu, é do diabo, que vem para me influenciar, que vem para me seduzir, para que eu desonre o Senhor com a minha palavra. Eu rejeito isso, não aceito mais isso, eu não quero mais isso. Na minha boca há de ter a palavra que te exalta, na minha boca há de ter a palavra que vai abençoar meu vizinho, vai abençoar aquele que me persegue, porque tua palavra diz: abençoai, não amaldiçoai. A tua palavra diz para eu abençoar. Oh Deus querido, em nome de Jesus, perdão por cada palavra, Senhor, proferida e que não deveria ter saído da nossa boca. Palavras, Senhor, que amaldiçoaram, palavras que deram vazão a ressentimento, a ira, a mágoa, a rancor. Deus bendito, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor que é maravilhoso, misericordioso, longânimo, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, perdão, porque dias passam sem que lembremos de exaltar o Senhor pela Tua obra, pela natureza, pelas coisas extraordinárias que o Senhor criou e colocou à nossa disposição. Oh Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, pela Tua graça bendita que em Cristo Jesus nos alcançou, a salvação que custou um preço tão terrível do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter aqui esse lugar consagrado, para onde podemos vir e celebrar ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, e honrar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e celebrar ao Senhor, e ter acesso à Tua palavra com tanta liberdade, como em tantos outros lugares no mundo não há. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai querido, como é que estão agora aqueles que conspiram contra nós? Como estão agora aqueles que começaram neste culto se vangloriando, zombando, que começaram esse culto se refestelando pelo ambiente de frieza que existia aqui? Onde estão e como estão agora aqueles que estavam zombando dos filhos de Deus, aqueles que estavam agora de perto e de longe celebrando? Agora sentem vergonha, porque há palavras de exaltação, de louvor, há palavras que glorificam, porque não são apenas palavras, mas procedem de uma razão, que recebe a palavra de Deus, que a recebe e abriga no coração, que faz ser verdade para o seu ser interior, que constrange, quebranta, traz arrependimento e produz transformação pela renovação do entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio extraordinário de podermos abrir a nossa boca e produzir sons inteligíveis que expressam louvor, que expressam gratidão, que expressam exaltação, que expressam confissão, que expressam a necessidade de perdão, que expressam a alegria de ter o Senhor como Deus, que exaltam, celebram e louvam ao Senhor, e faz todo mundo poder ouvir também, e assim o Teu nome é exaltado, e assim o Senhor é honrado. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou a palavra. Louvado, exaltado, bendito, glorificado é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque as amarras da religiosidade foram quebradas. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque com ordem, com decência, em espírito e em verdade, podemos celebrar e dizer que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, que é o nosso Deus. Podemos abrir nossa boca e celebrar para que o mundo espiritual ouça: não temos outro Deus senão o Senhor, que tudo fez para o louvor da Tua glória. Aleluia. O Senhor é adorado, Pai. O Senhor é adorado, Pai, exaltado aqui nesse lugar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode ficar em pé, e você pode, sem se importar quem está do teu lado, começar a falar algo para Deus, um elogio que seja sincero, que seja verdadeiro, de palavras de exaltação ao Senhor, que procede da realidade do teu coração. Você pode lutar contra o espírito que
conspira contra você para que fique calado. Você pode lutar contra aquilo que te abate, para que você não consiga encontrar as palavras. Abra a tua boca e diz: Senhor, eu rejeito o espírito que quer calar a minha boca. Senhor, eu rejeito a influência que quer me impedir de celebrar e declarar que só o Senhor é Deus. Senhor, eu rejeito o espírito que quer me ver calado e insensível à verdade de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o meu Deus. Eu rejeito me calar. Eu não aceito me calar. Eu vou celebrar ao Senhor com gratidão, com louvor, com palavras de exaltação. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia! Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.